eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É claro que o Senhor Jesus, tudo que ele falou e fala nesses contextos, ele está querendo trazer sempre uma verdade espiritual para poder alcançar os corações dos ouvintes. Amém? E nunca vai mudar, nunca vai mudar. Então, e quando ele fala o contexto, quem está falando? Para os judeus. E os judeus entendem muito bem o que o Senhor está falando, por causa do contexto. Quando fala porcos, é um judeu que vai cuidar dos porcos. Então, o Senhor traz isso com o propósito de salvar uma alma. Só isso. E ele vai sempre falar o quê? Ele nos revela aqui o sentimento desse garoto, desse jovem, o que ele quis, o que aconteceu com ele. É uma história que o Senhor conta, para quê? Para salvar. E não é diferente hoje, porque ela está aqui e é para ser pregada, amém? E o que é revelado aqui? É claro que o jovem está aqui, está com o pai, está com a família lá, e pede o quê? O que ele pede? Para viver sozinho, para viver sozinho. Ele pede a parte dele ao pai, e é claro que ele não levou um pedaço da terra. A Bíblia diz que ele gastou tudo, então ele trocou a parte dele, o melhor entendimento é isso, trocou a parte dele em moedas, em dinheiro, e foi viver a vida dele, amém? É isso que diz o texto. É o quê? Isso aqui é revelação de todos nós, do homem natural, carnal, nascido segundo a carne. Isso aqui é o retrato de toda a humanidade, que recebeu tudo de Deus, a vida, o tempo, tudo, e como está gastando, e recebeu tudo de Deus, se separou de Deus. Não foi Deus que se separou do homem, o homem se separou de Deus, através do pecado, amém?
Então, o que esse homem, Efésios, quando é lá em Efésios 2, que a gente já leu várias vezes, Efésios 2, do 1 ao 3, seguindo os nossos pensamentos, nossa vontade, curso desse mundo, é isso aqui, vivendo de acordo com os nossos desejos, nosso caminho. Então é o homem que nasceu segundo a carne, e o Senhor Jesus fala que é uma vida inútil, não fala? Ele fala que a nossa vida, a vida que nós levamos de acordo com os nossos desejos, é inútil. Então, e ele revela que havia a maior cegueira é não enxergar Deus, é não enxergar quem nós somos. Porque lembra, Jesus é a luz. O conhecimento de Jesus, a luz chega. Aí eu passo a conhecer em Cristo, por causa dessa luz que é Jesus, eu passo a conhecer Deus. Eu passo a conhecer Jesus. Eu passo a me conhecer. As trevas são dissipadas. Por isso que o Senhor falou o quê? Que quem segue Ele não anda mais em trevas. Só que a Bíblia diz que nós andamos em trevas, o ser humano. Aqui o jovem. Andando em trevas, a Bíblia diz que eu sou trevas, e se não houver uma mudança, o destino é densas trevas. Segundo a Bíblia, amém? Então, em nome de Jesus, se essa luz, o que é a palavra, amém? É a palavra que é a luz. Se através dela você não conseguir se enxergar, acabou a chance. Porque a palavra é para isso, amém? O Senhor, com esse jovem aqui, ele está descrevendo toda a humanidade, inclusive você. Amém? Amém ou não amém? Então, se o Senhor não nos iluminar o nosso entendimento, e a Bíblia diz que isso ocorre com a palavra, nosso entendimento é iluminado, nós passamos a nos enxergar, porque senão todos nós estamos perdidos. Onde a luz não entrar e clarear, estamos perdidos. Amém? Glória a Deus. Então, o que acontece? Esse jovem, qual é o problema nosso também? Já viu que se a gente seguisse o caminho certo, todos nós seguimos um caminho que já foi provado e aprovado que as consequências não são legais. E qual é a cegueira? É o quê? Sempre nós ignoramos a consequência. Não conseguimos aceitar ela. Amém? Mas a história que o Senhor Jesus nos revela mostra que ela chegou. Amém? Amém ou não amém? Então, e guardar, o texto diz que ele, presta atenção nisso, guardar porcos aqui para onde ele foi, terrível. Quando fala isso para um judeu, todo mundo se sentiu horrorizado, porque era uma degradação para um judeu cuidar de porco. Ainda mais quando fala que ele queria comer a comida do porco. Está revelando que ele ficou num estado de degradação, uma humilhação total. Total. Aos olhos de Jesus, somos nós. Amém? Amém ou não amém? Então ele descobriu as consequências de ter tomado aquela atitude. Amém? E se nós olharmos, quem é que nos fez um bem nessa terra e nós fomos preenchidos e não precisamos mais de nada? Ninguém. Não há ninguém que conseguiu, nem nós, nem ninguém. Amém? É isso ou não? Então, e Deus que nos deu tudo, a Bíblia diz. E Ele, como é que se diz? Essas coisas, a mordomia de Deus, eu aprendi. Alguém leu isso uma vez, sobre mordomia, e me perguntou na época, o que a igreja tem que fazer
para ela na época quanto a essa mordomia. Não, mordomia quer dizer como eu estou tratando o que Deus me deu. Não é viver uma vida ociosa, sendo sustentado pela igreja, não é nada disso. Amém? Então, como nós estamos gastando o que Deus nos deu? Habilidade, tempo, força. Como é que nós estamos gastando em quê? O jovem pegou tudo e gastou à toa. Amém? É isso que está revelando? Glória a Deus que essas verdades é para quê? Para nos ajudar. Amém, irmão? Para a gente se enxergar. Porque se nós não nos enxergarmos, como nós vamos ser salvos? Se nós não aceitarmos o que Deus revela, qual é a nossa situação? Amém? Glória a Deus. Então ele desejava encher, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Essa é a situação do mundo, irmão. Na terra, espiritualmente, para preencher a alma de uma pessoa, existe uma grande fome na terra. Todos com fome e com sede. Estão passando fome e ressecado. Essa é a verdade. Está aí. E ele viu para onde ele foi? Ele saiu e foi para uma terra longínqua. Aonde? A Bíblia diz que nós estávamos longe. Viu que ele não saiu daqui e foi para perto, foi para longe. Nós, sem Jesus, muito longe. Amém? A mesma coisa. E havendo ele gastado tudo, 14, naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. Ele não passava, mas ele passou, ele começou a padecer necessidade. Então, isso é o ser humano, direita, esquerda, é geral, está passando necessidade, não tem ninguém para suprir essa necessidade, e até passa um otimismo, né? Passa que é inteligente, passa que é sábio, passa que é dono da verdade, parece que são os tais, mas a verdade não é essa. Há uma inquietação, há uma perturbação, nunca estão satisfeitos, estão sempre discutindo, a inquietação está lá no coração, é mentira, está passando necessidade. A manifestação deles revela o quê? Insatisfação, está passando necessidade, está com fome, porque a alma não foi suprida, porque só tem uma pessoa para suprir a alma, não adianta, essa é a verdade, amém? E ele não passava por isso, foi em Adão que todos nós passamos por isso, e a verdade é que ainda estão passando, amém? E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, amém, irmão? E ninguém lhe dava nada. Tu conseguiu te dar alguma coisa para preencher algum vazio da tua alma? Conseguiu? Nem eu. Teve alguém que conseguiu preencher o vazio que tem na alma? Não. E ninguém lhe dava nada, não tem. O que a gente precisa, ninguém pode dar. Ninguém. Não tem como. Amém? E vivem uma mentira, vivendo nessa situação, mas não aceita que estão em pecado. Não aceitam. Amém? E mesmo sendo revelado que está passando necessidade. Vamos mudar isso? Vamos ou não? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, ele quando chegou a esse entendimento, lembra como é que ele saiu? Arrogante, dono de si. Mas agora, nessa situação, olha o que acontece. Ele caiu em si, que é o que a Bíblia diz. Amém? E caindo em si, mudou. Amém?
Ó, o sentimento mudou, porque depois que ele sentiu que estava numa situação que poderia evitar, mudou o sentimento dele, um sentimento de arrogância, de altivez. Agora ele está prostrado e entendendo que tinha feito a coisa errada. Amém? Amém ou não amém? E caindo em si disse, amém? Aí ele caindo em si disse, ele já foi se preparando para revelando, pensando o que ele iria falar com o pai. Ele disse, amém? Ele pensou primeiro? Pensou primeiro e começou a falar. Até então não resolve nada isso. Talvez quem vai escutar a mensagem, e até aqui mesmo, até aqui tem chegado. Pensa, diz, concorda, aceita de uma forma intelectual só um consentimento, uma aceitação na cabeça, só está vindo, e até está falando. Não, isso não é conversão, amém? Não é. A gente gosta de se enganar, amém? E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome, amém? Ele lembra de quem está na casa dele, tem abundância de pão, e ele passando fome. Dá para enxergar, irmão, quem está com abundância de pão e quem está passando fome. E talvez, em nome de Jesus, se você conseguir enxergar alguém que está com abundância de pão, aí cair a ficha, e você com fome, você está passando necessidade, viu? Ele lembra de quem está com o pai, ele lembra de quem está trabalhando com o pai, ele não está trabalhando com o pai mais, ele lembra que lá tem abundância de pão, e ele está passando necessidade, ele está vendo que pode mudar o quadro. Tem gente que tem abundância de pão, irmão, mas tem gente também que até hoje, cheio de fome, passando necessidade espiritual, isso. Amém? Glória a Deus. Então, sabe o que eu vou fazer? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus trabalhadores. Viu? Ele narrou tudo certinho, falou. Quantos aqui já falaram as coisas certinho? Que como tem que falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quantos? Em geral, irmão. Como eu já escutei isso, que agora é isso, eu sei que é verdade, eu sei que é certo, mas isso não é conversão. Saber a verdade, estava tudo dentro dele, mas não adianta nada, é loucura, ele ainda está no mesmo lugar que estava, é o que a Bíblia está falando, continua com fome, ocioso, parado, só na mente, sentimento. Mas, no 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se, no 20, foi. Amém? Ele foi, saiu do pensamento, saiu do desejo, saiu das palavras de aceitações, saiu de palavras que deveria, não, ele foi, amém? Para seu pai, e quando ainda estava longe, lembra? Porque ele foi para uma terra longínqua, está sofrendo, foi para longe, quando ele estava longe, o pai viu, amém? Ele não viu o pai que viu,
Glória a Deus. Amém? E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quem? O pai. Preste bem atenção, isso aqui tem todo não está aqui à toa. Nesse contexto, um idoso, oriental, correr, era incomum isso, indigno, estava tomando uma atitude indigna, todos eles entenderam isso, mas Jesus está trazendo uma verdade espiritual, ele desceu aqui nessa miséria, ele quebrou isso que era indigno, é esse o sentimento que Deus sente quando tem alguém vindo arrependido. É esse o sentimento. É esse o sentimento que Deus... Isso, para que isso, pastor? Isso é para nós conhecermos cada vez mais o amor de Deus. Que Ele quebra tudo para abraçar. Ele gera um pecador arrependido, ele abraça com todas as suas forças, não é nada de indigno, ele está mostrando isso aqui, correu, esperou chegar, correu para pegar, para abraçar, é o que a Bíblia está falando, amém, irmão? Então, em nome de Jesus, mas lembra do que aconteceu com ele antes, irmão? Ele reconheceu o estado desgraçado que ele estava, e sabia que tinha, depois ele está sabendo agora, ele sabia onde estava a solução. Quando é revelada essa palavra poderosa, salvadora, está sendo revelado para todos nós, onde está a solução. Está revelando isso, irmão. Aí eu entrei aqui, aí lembro, não sou digno de ser chamado seu filho, eu me afastei do Senhor, levei uma vida separada, errada de ti, peguei o que o Senhor me deu e fiz só besteira, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas ele sabia que lá no Pai tinha alimento à vontade, e ele não ia passar necessidade, a alma dele ia ficar farta. Nós não vamos conseguir nunca enganarmos a Deus. Isso aqui é tudo verdade genuína, pura. Amém? O caminho do incrédulo, o caminho do pecador, a Bíblia diz que é áspero. Sabe o que é isso? Machuca. Não dá para seguir ele que a gente se machuca. Aí vem Jesus para acabar com isso, para a gente não se machucar mais. Aí vem e nos coloca num caminho reto. Amém? Enquanto não ocorreu isso, ele estava sofrendo, estava inquieto, estava aflito, estava passando necessidade. Enquanto não ocorreu isso, ele estava inquieto, amém, irmão? E levantando-se foi para seu pai, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou, amém? E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quem era, irmão? Quem era? Quem era? Viu que loucura pensar que é filho sem ser? Olha o que tem para poder ser, olha o que tem que fazer. Aí pensa que todo mundo é filho só porque falar que é filho. Não, ele reconheceu: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Para poder ser filho, tem que fazer o que esse jovem fez, senão não é filho. A gente não tem como fugir dessa verdade, amém? Glória a Deus. E o filho diz: pai, pequei, mas no 22, mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Amém? Todo esse processo aqui, tudo isso aqui que está falando, pega a sandália, pega isso aqui, são os instrumentos, né, legais, de que ele está recebendo de novo a autoridade de filho.
está sendo selado de novo. Ele é meu filho. Amém? Olha que coisa linda. A sandália é uma honra. Acabou, a roupa, honra, tudo honra. Está trazendo para perto dele, falando assim, ó, esse é meu filho, dá tudo a ele. Lembra o desgraçado com os porcos? Lembra o miserável com fome? Agora é filho de Deus. Foi suprida a necessidade, amém? Glória a Deus. E trazer o bezerro, cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Por quê? Vamos fazer isso. É uma festa. É uma festa com Jesus. Tem um banquete verdadeiramente. Isso aqui não está falando à toa. É uma festividade dia a dia quem tem o Pai. É uma festa mesmo. Glória a Deus. E comamos e alegremos-nos. Amém? Olha, o único motivo aqui que eu tenho que me alegrar com a alegria do céu. É uma festa quando um pecador, quando acontece isso. E eu quero, porque quero, eu quero promover essa festa. Essa festa aqui que a gente tem que se preocupar. Amém? Glória a Deus. Por quê? Por quê? Vamos fazer isso tudo. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Viu por quê? Mas tem que acontecer isso tudo que aconteceu aqui antes. Aqui Jesus revela qual é a realidade de todo homem sem Ele. Está afastado, está sofrendo, está perdendo tempo, está com sua vida inútil, passando fome, passando necessidade. E o Evangelho faz com que essa vida diga assim: lá é melhor, com Deus é melhor, com o Senhor é melhor. Ele é Senhor, Ele é Salvador, lá tem a minha alma é suprida, e eu que vou revelar com a minha vida que isso é verdade, para as pessoas enxergarem que aqui é melhor. Eu tenho que revelar primeiro, eu que tenho esse entendimento. Tu se afastou do Pai, por isso que tu está dessa maneira, por isso que tu vive assim. Vamos na casa do nosso Pai, tem abundância de pão, o pão vivo que desceu do céu. Vamos, aí tem festa. Mas isso tem que acontecer contigo e comigo. Tem que cair a ficha aqui, estou com fome, minha alma não está suprida. E meu Pai, eu descobri que na casa do meu Criador tem pão em abundância. Eu vou para lá, vou voltar, vou falar para Ele: eu andei em pecado até hoje, eu andei ocioso, eu andei sem fazer a Tua vontade, eu andei na miséria sem a Tua vida, pequei, não sou digno de ser chamado Teu filho, me perdoa. Aí o que Ele faz? O que Ele faz, que a Bíblia está falando aqui? Abraço, beijo, vamos fazer uma festa. Vamos promover essa festa. Amém? Alegria, alegremos-nos. Ele que está falando. Alegremos-nos. A alegria reina. Mas se não fizer isso, não tem como. Porque na verdade, lembra, todo ruim, viu o que ele precisava? Estava com fome, sedento, passando necessidade. Vem, dá comida, dá água. Ele está nu, ele está sem um anel de selo, que é meu filho. Bota o anel, bota a sandália, bota as vestes, dá tudo a ele, que ele estava morto e agora está vivo. Isso é que alegra o Senhor. Mas eu tenho que ver o processo. Viu o processo? É o único processo que é revelado aqui, que o final é feliz. O resto é mentira.
o final, eu na casa do Pai, o final é feliz. O que é na casa do Pai? No centro da vontade dEle. O final é feliz. Se tu está perto de quem não pode te dar Jesus, sai daí. Porque Ele não pode te dar nada, tu tem que dar. Vai ficar com fome, ele te disse que não tem ninguém, ele trabalhava, não tem ninguém para dar nada a ele, não tem, só Deus. Quem deu? O Pai, quando avistou ele vindo, amém? Enxergou de longe, quando está vindo, porque os soberbos, ele mantém, mas os humildes, ele viu um humilde vindo, saiu ao encontro e vem, faz com qualquer um, e depois nesse momento triste, passando necessidade, passando vergonha, escutando a palavra, envergonhado, se sentindo culpado, agora acabou, está nos braços do Pai festejando. Isso é para todos nós, dá para viver isso, porque os dias são maus, o Senhor está às portas e quer salvar. Vamos colocar de pé no nome de Jesus.